E você, enquanto está com a sua cabeça inclinada, ore pelo pastor e nós vamos ser abençoados. Senhor Deus e eterno Pai, aqui estamos na Tua presença, Senhor, confiando somente em Ti, Senhor. Não podemos confiar no nosso intelecto, porque isso pode falhar. Não podemos confiar nas nossas palavras, porque elas falham. E nem em nós mesmos, Senhor, porque a Tua palavra disse: maldito o homem que confia no homem. Isso quer dizer em si mesmo, e faz do seu braço a sua força. Mas queremos confiar somente em Ti, Senhor. Que o Senhor seja o ministrador desta palavra nesta noite, Pai, abrindo nossos entendimentos para compreender as Escrituras e reconhecer a hora em que estamos vivendo, Pai. No nome santo do Senhor Jesus Cristo, nós pedimos perdão de nossos pecados, de nossas falhas, de nossas debilidades, Pai. Se fizemos algo, se falamos, se pensamos, algo, Senhor, que tem entristecido o Teu Espírito, nos perdoa, Senhor. Tenhas misericórdia de nós, Pai. Pedimos humildemente no nome santo do Senhor Jesus Cristo. Abra a Tua palavra, Senhor, e vivifique estas palavras em nossos corações. No nome santo do Senhor Jesus, assim oramos, e eu me entrego em Tuas mãos, Pai. Meus lábios, meus pensamentos, minhas faculdades mentais, são tudo Seu agora, Pai. Domina, Senhor, em nome do Senhor Jesus. Amém. Boa noite, irmãos. Deus abençoe a cada um que está aqui. Continue abençoando, né? Eu creio que Deus, Ele já vem nos abençoando de uma maneira especial, que a gente não tem palavras, às vezes, para expressar como Deus nos abençoa, né? Como dito na quarta-feira a vocês, Deus me deu uma direção, uma inspiração, de trazer alguns estudos. Eu creio que a maioria de vocês já sabem, né, compreende. E um pensamento sempre me ocorria sobre eu ensinar vocês. E eu pensava, meu Deus, mas como que eu vou ensinar pessoas já mais velhas, mais experientes, pessoas que já conhecem a palavra de Deus? Mas quando é pela palavra de Deus que o ensinamento vem sobre a inspiração e a unção do Espírito Santo, nós não estamos sendo ensinados por um homem, mas sim pelo Espírito Santo. Por isso que Paulo advertiu Timóteo, que era jovem, ele disse: eu te aconselho que você pregue a palavra a tempo e a fora de tempo. E outro conselho ele dá, eu te aconselho para que você viva correto, para que tanto você como aqueles que te ouvem sejam salvos. Vamos abrir nossas Bíblias em Atos capítulo 2, e depois vou fazer um comentário sobre o tema que nós vamos estudar. Atos capítulo 2, você não tenha pressa, irmãos, de sair da presença de Deus. Eu não sei como Deus vai dirigir essa reunião, mas eu estou que nem aquela oração do irmão Branham, quando ele chegou naquela casa, na cidade de Memphis, naquela casa daquela mulher que estava orando e tinha pedido um profeta, e o profeta veio e ele orou: Senhor, eu não sei qual é o próximo passo, mas eu sei que Tu estás nisto. Eu não sei como Deus vai liderar, mas eu tenho me esforçado, eu tenho buscado a Deus, tenho orado, tenho buscado profundamente nas mensagens,
na leitura da Bíblia e realmente tenho me esforçado. Então, só que o meu esforço, se for por mim mesmo, será em vão. Eu dependo totalmente do Espírito Santo. Aproximando-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som como de um vento muito forte e encheu toda a casa onde estavam assentados. E viram línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. Todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Vou repetir o verso 4. Todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo. Agora, este conforme o Espírito Santo não é conforme Pedro, não é conforme Tiago, não é conforme Mateus falava. Era conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Agora, o verso 42 do mesmo capítulo. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e bens e repartiam com todos conforme a necessidade de cada um. Perseverando unânimes, todos os dias no templo e partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E olha essa última frase. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que iam sendo salvos. Quem era o líder dessa igreja, irmãos? Então, louvando a Deus, caindo na graça de todo o povo, e todos os dias acrescentava o Senhor. Ninguém precisava se colocar na frente ali para acrescentar a igreja de Deus. Era o próprio Senhor que estava acrescentando à igreja aqueles que iam sendo salvos. Podei-vos assentar, irmãos? Você pode, se você quiser, manter sua Bíblia aberta para acompanhar as Escrituras. E antes de iniciar o nosso tema, Deus tem me dado essa direção e eu creio que é por Deus. Esses últimos assuntos do qual foi falado e às vezes até pode ser que tenha sido pincelado um pouquinho, né? Sobre o novo Papa, Leão XIV, e sobre as profecias, e sobre Apocalipse 13. Eu quero dizer a vocês, meus irmãos, que primeiro de tudo, nós, como noiva, como igreja e como pregadores, nós temos que ficar sempre atrás da palavra, nunca na frente da palavra. Para nós, essa profecia que o profeta falou na mensagem Atos do Espírito Santo, parágrafo 87, para mim, particularmente, foi nada mais e nada menos do que mais vindicação sobre o ministério do William Branham. Agora, isso não pode causar em nós uma ansiedade de dizer o que vai acontecer daqui para frente, de modo nenhum. Nós não podemos presumir, porque presumir quer dizer julgar antecipadamente. Nós temos como igreja e cristãos, nós temos que nos manter atrás da palavra. Estamos felizes por ter se cumprido? Amém. Cada característica, cada passo que está acontecendo, nós vemos que é a Bíblia se cumprindo, é a mensagem se cumprindo, mas uma coisa que nós não devemos fazer é se antecipar em nosso julgamento futuro. Por exemplo, esse é o último Papa. Vocês ficam tranquilos que eu vou dar esse estudo, mas não está sendo transmitido. Depois a gente vai colocar nas redes sociais.
mas por enquanto não será transmitido. Esse é o último Papa. O profeta não disse que seria o último Papa. A mensagem não diz isso, não temos um parágrafo que diga que é o último Papa. Por isso que a gente não deve dizer que é o último, ou que vai ser isso, ou que vai ser aquilo. Sempre se manter atrás da palavra, esse é o nosso escudo broquel, irmãos. Estão compreendendo? Agora, São João, capítulo 16, acompanha comigo aí. Anote no seu caderno, e o tema vai ser isso. Onde começou, onde iniciou, o que nós estamos vendo hoje, a besta, a marca da besta, o anticristo e tudo o que nós estamos vendo hoje. Apocalipse 13, Apocalipse 17. Nós vamos estudar isso no decorrer dos cultos que virão. Não digo que serão todos os cultos que será ensinado, mas todas as vezes que eu estiver por aqui, nas quarta-feira e nos sábados, eu estarei trazendo este assunto. Veja que em São João capítulo 16, verso 12, a Bíblia diz, o próprio Jesus disse: ainda tenho muito que vos dizer, mas vós não podeis suportar agora. Mas quando vier aquele Espírito da verdade, ele, quem? O Espírito da verdade. Ele vos guiará em toda a verdade. Porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Veja, por que Jesus disse que eles não estavam aptos para suportar aquilo que ele tinha que dizer? Por quê, irmãos? Alguém sabe responder? Porque eles precisavam daquele Espírito que estava em Jesus. Aquele Espírito que estava em Jesus precisava vir sobre eles, para se cumprir então o sacrifício do Cordeiro perfeito, que no Antigo Testamento aquele Espírito do Cordeiro não podia atingir o adorador, mas agora o sacrifício perfeito de Cristo tinha sim o acesso de transmitir aquele Espírito que estava no Cordeiro chamado Jesus para o adorador. Vocês compreendem isso, né? Mas para a gente fundamentar a nossa fé tem que ser assim. A fé vem pelo ouvir, o ouvir pela palavra de Deus. Eu sei que nós estamos impactados, nós estamos bem, vamos dizer assim, nós estamos felizes, impactados pelo que tem acontecido, pelas profecias estar se cumprindo. Mas, irmãos, eu tenho notado isso, por isso que eu creio que Deus está dando esta linha, que a gente fala sobre besta, fala sobre papa, fala sobre anticristo, fala sobre o selo da marca, fala isso e fala aquilo, mas muitas vezes a gente não tem um fundamento daquilo que a gente está falando. E para a gente ter um fundamento daquilo que estamos falando, nós temos que ver onde isso iniciou. E o profeta vem nos ensinando que é isso tudo, essa marca se iniciou já lá no Jardim do Éden, lá em Gênesis. Quando Caim foi marcado, lá já era a marca da besta. Quantos sabem disso? Quando Caim foi marcado, ali já se iniciou a marca da besta. Não começou agora, começou lá. Quando duas sementes saíram do mesmo ventre, só que de pais diferentes. E o profeta disse que quando houve um movimento, aí que eu quero que vocês captem isso. Quando há um movimento de Deus, sempre tem dois espíritos, o quê? Gêmeos. Mateus 24, 24. Seria tão parecido que, se possível fora, enganaria até o próprio eleito. Capte isso, igreja. É tão parecido que pode sim enganar até o próprio eleito. Dois espíritos. E essas duas vinhas, que o profeta tipificou, a vinha falsa e a vinha verdadeira, elas já vieram desde o Jardim do Éden. Uma se chamava Caim e a outra se chamava quem? Vamos chamar de Caim e Abel. Mas são dois espíritos
que vieram regendo o mundo desde do princípio, desde Gênesis, e hoje está aqui no nosso meio, na era de Laodiceia. Mas para nós entendermos melhor, nós vamos observar que quando nasceu Caim e Abel, a falsa vinha sempre fez o quê? Perseguiu a vinha verdadeira. A falsa vinha sempre caluniou, sempre falou, sempre perseguiu a verdadeira vinha. Você vai observar isso, que quando Abel e Caim foram oferecer os seus sacrifícios, eles ofereceram os seus sacrifícios conforme o entendimento de cada um. Porém, um tinha intelectualidade, um tinha razão, um tinha concepção, um tinha conhecimento, o outro tinha revelação. Existe uma diferença entre uma e outra. Então, essa questão de você conhecer é uma coisa. Agora, você ter revelação daquilo que você conhece é outra coisa. Estão compreendendo? Caim, o profeta nos disse, era tão religioso quanto Abel era. Ele era tão religioso. Tanto é que os dois foram oferecer o sacrifício. Porém, Caim ofereceu o sacrifício conforme o seu entendimento. Vocês estão captando mesmo, irmãos? Caim foi adorar a Deus conforme o seu entendimento. Abel não adorou a Deus conforme o entendimento. Abel adorou a Deus por revelação. Por quê? Abel sabia que pelo sangue poderia ser redimido através do sangue, porque foi sangue a queda. Onde está a vida? No sangue. Por isso que Abel teve uma revelação que não poderia ser frutas. Aonde você viu uma célula de sangue numa maçã? Estão captando? Aonde está a célula de sangue numa pera? Aonde está a célula de sangue em um pêssego? Não tem. A célula de sangue está onde? Na vida humana, no homem, no Adão. Quando Adão conheceu Eva, a célula de sangue, eu vou falar assim porque estamos numa pessoas mistas, a célula de sangue foi injetada. A vida está no sangue. Entenderam? Por isso que quando Satanás, eu estou fazendo apenas uma base, irmãos. Por isso que quando Satanás caiu do céu, e no jardim do Éden, ele tinha que achar alguém que ele pudesse encarnar. E quem era esse alguém? A serpente. Agora, Gênesis capítulo 3 nos diz que a serpente era o animal mais astuto que havia na terra. O que é astuto? Sábio, inteligente. E o profeta disse que a serpente podia arrazoar, ela podia raciocinar e podia falar. Então Satanás olhou para aquilo, olha que coisa, olhou para aquilo e viu que era o templo, porque ele não pode criar, né? Vocês sabem que Satanás não pode criar uma vida, porque senão ele se igualaria igual a Deus. Existe um nível que Satanás não pode, é o nível de criação. Ele não tem o poder de criar, porque se ele tivesse o poder de criar, meu irmão, aí ele estaria no mesmo nível que Deus está. Mas como Satanás não tem o poder de criar, ele tem o poder de se encarnar através de um espírito em quem? Em quem tinha um raciocínio, em quem tinha uma inteligência igual à criação de Deus. Estão compreendendo? Por isso que quando ele se encarnou na serpente, ele usou o raciocínio da serpente, usou o corpo da serpente, usou o sangue da serpente para injetar na mulher a sua semente. Olha, isso é profundo, irmão. Se você ler a mensagem A Semente da Serpente, você vai ver que o profeta vem e nos diz que o homem, o ser humano, tem uma afinidade com o animal. Quem já leu isso?
Eu estou falando isso, irmão, tudo baseado na mensagem. Eu não quero sair fora da mensagem, eu quero ficar atrás da mensagem. Por isso que o ser humano tem uma afinidade com o animal. Por quê? Porque você vai ver que tem certos, como a medicina própria, ela própria afirma isso, que tem certos... fugiu a palavra. Que eles tiram do animal e injetam no ser humano, e aquela célula tem um caminho certinho para ir no corpo humano. Tem um remédio que eles tiram de um animal que vai para a tireoide da pessoa humana. Quem já leu isso? O profeta fala isso. Eles tiram de um animal aquela célula e injetam no ser humano, e aquela célula vai direto para a tireoide. Quem já leu isso? Está aqui na mensagem A Era de Éfeso. As últimas páginas você pode ler ali. Eu não vou entrar nisso, mas você pode ler em casa. Marca aí, Era de Éfeso nas últimas páginas. Que essa afinidade que o homem tem com o animal é porque foi injetado nela essa semente. Quando nasceu essa semente, existia 2 dentro do ventre de Eva, Abel e Caim. Porém, Judas nos fala que Caim era filho do maligno. Agora, o Espírito Santo não podia chamar Adão de filho de Deus em algum lugar, e em outro lugar chamar filho do maligno. Deus não podia dizer que Adão era filho de Deus e no outro maligno. Não existe, porque o Espírito Santo não pode contradizer as Escrituras. E você vai olhar na genealogia de Adão, você não vai encontrar quem? Caim. Porque Caim não está na genealogia de Adão. Está ali depois de Abel, Abel e Sete. E assim segue sucessivamente. Mas não encontra Caim. Porque Caim não era filho de Adão. Era filho da serpente. Muito bem. Quando isso sucedeu, então, desde então, começou-se a perseguição, a vinha falsa com a vinha verdadeira. Se iniciou então uma perseguição. Vão captando isso, que você vai observar que desde quando essas vinhas, elas cresceram e nasceram ali no jardim, elas começaram a perseguir os verdadeiros cristãos. Você vai ver isso em Jacó e Esaú, você vai ver isso em Ismael e Isaque. Sempre a semente injusta perseguindo a semente justa. Estão compreendendo, igreja? Vocês estão compreendendo mesmo? Você vai ver que estes 2 espíritos, eles vieram desde o princípio e foram passando por processos e processos, apenas mudando de máscara, não esqueça isso, apenas mudando de máscara, mas o trabalho, a função, o seu dever é o mesmo. Perseguir a semente injusta, perseguir a semente justa. E nós encontramos no Novo Testamento, de novo, 2 espíritos. Aonde? Judas e Jesus. Eram da mesma terra, da mesma nação, da mesma tribo. Porém, um era do maligno e o outro era de Deus. Essas 2 sementes, esses 2 espíritos, eles vieram desde o princípio. Porém, agora nós entramos no nosso tema. Quando o Espírito Santo desceu no Pentecoste, grave isso. Quando ele desceu no Pentecoste, eu falei um pouco aqui quarta-feira, né? O que o Espírito Santo veio fazer? Vamos fazer participativo, irmão. São João 16, verso 12, eu li para vocês. Ele veio guiar. Veja o que eu li em São João capítulo 16, verso 12. Marca aí, irmãos, isso aqui é um estudo. Se você não pegar bem o começo, você não vai saber como nós vamos chegar na era de Laodiceia. Mas quando vier aquele Espírito da verdade, quando esse Espírito veio? No Pentecoste, o Espírito Santo, que é o mesmo Deus, porque em São João 14, verso 6, ele disse: eu sou o caminho e a verdade. Quando vier aquele Espírito da verdade, ele vos guiará.
Ele, o Espírito Santo. Aqui, Jesus estava dizendo que não era um homem. Aqui, Jesus estava dizendo que não era um sistema, que não era uma denominação, mas sim o Espírito guiaria em toda a verdade. Porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Agora, quando esse Espírito Santo caiu no dia do Pentecoste, vocês vão observar que todos que ali estavam em um quê? Em unidade. Mas essa unidade não era um abraçado no outro, era uma unidade de espírito, uma unidade de fé. Era uma mesma crença, crendo num mesmo Deus, tendo a mesma fé, crendo na mesma doutrina, e assim por diante. Essa unidade era esse tipo de unidade. Não é que cada um estava na casa do outro todo dia, ou abraçado todo dia. Não, era uma unidade, vocês sabem disso, de fé, uma unidade de espírito, ou seja, todos estavam no mesmo espírito. Quando o Espírito Santo desceu, ele atingiu todos que estavam na casa, e foram vistas sobre eles fogos como línguas como de fogo, né? Sobre todos eles. Porém, irmãos, quando essa igreja saiu, ela saiu no poder do Espírito Santo. Ela não estava sendo liderada por Pedro. Ela não estava sendo liderada por Mateus, por Lucas, por Tiago e assim todos os apóstolos que estavam ali. Não, ela estava sendo liderada pelo Espírito Santo. Amém? Pelo Espírito Santo. O Espírito Santo é que dizia o que eles tinham que fazer e falar. Você vai ver que o profeta fala isso na mensagem à era de Éfeso. Ele fala, por isso que quando eles se reuniam, todos eles tinham salmos, profecias, línguas e interpretações, mas era o Espírito Santo que governava. Coríntios capítulo 13, verso 12. Diversidade de dons, mas o mesmo Espírito. Porém, essa igreja que começou com o Espírito Santo, agora ela precisava estar baseada em uma doutrina. É isso correto? Porque uma igreja sem doutrina, ela não é igreja. Um homem tem que ter sua doutrina, a igreja tem que ter sua doutrina. Mas essa doutrina não pode ser baseada em teologia, intelectualidade, em pensamento humano. Ela tem que estar baseada nas Escrituras. E essa base, quem trouxe, vocês sabem me dizer? O Espírito Santo usou um homem. Quem foi esse homem da era de Éfeso? Paulo, nós temos aqui, Paulo foi o que fundamentou a igreja de Éfeso na doutrina e no evangelho do Senhor Jesus Cristo. Vocês creem dessa maneira? Muito bem. Agora quero que você olhe em 1 Coríntios capítulo 3, verso 10. Ensinamento, irmãos, não é avivamento, tá? Ele aviva a alma, mas produz fé. Esse arquiteto, esse construtor, vamos dizer assim, esse que fundamentou a igreja, ele escreveu em 1 Coríntios capítulo 3. Olha o que ele diz. Segundo a graça de Deus que me foi dada, pus eu como sábio arquiteto o fundamento, e outro edifica sobre ele. Quem pôs o fundamento? Paulo. E outro edifica sobre ele, mas veja cada um como edifica. Veja que quando ele corrigiu a igreja de Coríntio, ele disse, porque eu vejo entre vós alguns dizendo que é de Apolo, outro de Paulo, um de Cefás. Está Paulo crucificado por vós? Foi Paulo crucificado por vós? É Apolo alguma coisa? Eu plantei, Apolo regou, e Deus deu o crescimento. Então o crescimento espiritual vem de Deus. O conhecimento espiritual vem de Deus. Tudo é de Deus, igreja. O fundamento, e outro edifica, mas veja cada um como edifica sobre ele. Por isso, irmãos, que nós não devemos presumir aqui. Por isso que nós não temos que tomar parágrafos da mensagem e presumir isso. Nós devemos ficar atrás da mensagem e atrás da Bíblia. Isso é o correto a fazer. Teve pessoas me dizendo que o Moisés
O Moisés já estava encarnado lá nesse novo sacerdote que foi colocado agora em Israel. Então nós esquemos tudo, porque o profeta diz que assim que Moisés e Elias estiverem em Israel, a noiva já ficou no rapto, já não vai mais no rapto. Não, eles não podem se encarnar, eles têm que vir no corpo literal, Moisés e Elias têm que vir no corpo literal, não pode se encarnar em sacerdote nenhum aí. Veja, por isso que nós precisamos de ensinamento. Porque ninguém, isso é tremendo, isso é Bíblia, verso 12, verso 11, porque ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto. Amém? Vocês creem desta maneira? Vou trocar aqui um pouquinho, porque eu comprei um aparelho aqui, para me organizar melhor. Eu não sou muito acostumado com isso aqui, mas vamos lá. Porque ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, o qual é? Essa igreja primitiva começou com a presença de quem? O fundamento é Jesus Cristo. E se alguém sobre este fundamento formar um edifício de ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha, a obra de cada um se manifestará no quê? Vamos lá, igreja. Na verdade, o dia a declarará, porque pelo fogo será descoberta, e o fogo provará qual seja a obra de quê? De cada um. Qual vai ser a tua obra em cima desse, do quê? Fundamento que o apóstolo Paulo deixou. Aí você que decide se você vai construir uma obra de feno, uma obra de ouro, uma obra de prata em cima desse fundamento. É você que decide. Porque Paulo, ele advertiu a igreja sobre tudo o que viria depois dele. Aqui que nós estamos entrando, irmãos. Eu creio que vocês estão acompanhando, então? Vocês querem saber de onde saiu o Papa? Então vocês têm que começar daqui, ó. Vocês têm que começar do princípio. Porque Paulo advertiu toda a igreja do que viria depois da sua partida. Orientou a igreja a ficar somente com o que ele tinha ensinado. Somente com o que ele tinha ensinado. Agora observe Gálatas capítulo 1. Uma coisa que Paulo sempre foi, é o que nós somos ensinados pelo profeta William Marion Branham, é que Paulo sempre foi, em todos os tempos, fiel ao quê? À palavra. Ele sempre foi fiel à palavra de Deus. E outra, ele não era um homem organizado por administração. Paulo não tinha homens para organizar ele. Ele era um homem de Deus. Você vai ver isso em Gálatas capítulo 1, verso 8. Olha o que ele diz aqui, ó. Verso 8. Gálatas capítulo 1, verso 8. Vão marcando aí, depois vocês estudem em casa. Mas ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu. Por que que ele falou um anjo do céu? Alguém sabe me responder? Você sabia que Satanás ele pode se transformar num anjo de luz? Quantos sabem disso? Se nós mesmos, ou um anjo do céu, vos pregar outro evangelho, além desse, do qual ele vos anunciou, seja, anátema quer dizer o quê? Amaldiçoado. Agora, outra pergunta que eu faço para vocês: qual é o anjo que tem mais autoridade ou mais poder, por assim dizendo, abrindo aspas? É o anjo do púlpito ou o anjo do céu? O senhor não vale, irmão. O senhor não vale responder. Estou brincando. É o do púlpito. O anjo que tem mais poder é o anjo do púlpito. Por quê? Nós vamos saber logo, logo. Verso 9, do capítulo 1 de Gálatas, verso 9. Assim como já vô-lo dissemos, agora de novo também vô-lo digo, se alguém, aleluias,
vos anunciar outro evangelho, além do que já recebeste, seja anátema. A serpente foi o que lá no jardim do Éden? O que ela recebeu lá no jardim do Éden, irmão Eliezer? O quê? A serpente recebeu o que lá? Maldição. A única maldição não foi para Adão, não foi para Eva, foi para a serpente. Por que foi para a serpente? Porque ela anunciou um outro evangelho para Eva. Eu creio que vocês estão captando, né? Estão pegando a linha, irmãos? Porque a serpente veio e pregou outra coisa para Eva. Só que esta outra coisa tinha 99,9% de verdade. Existia apenas 1% daquele 100% de mentira, irmão Joel. Tinha 99% de verdade, mas aquele não morrerás foi o que trouxe a ruína para a humanidade. Olha só, eu estou aqui, me atrapalhei já aqui. Mas Gálatas capítulo 1, né? Por isso que se alguém pregar outro evangelho, seja anátema, seja amaldiçoado, porque é um evangelho amaldiçoado. É outro evangelho, é outra pregação. Estão compreendendo? Porque, verso 12, no mesmo capítulo, não recebi, isso que eu gosto da Bíblia, irmãos, porque ela amara as pontas, porque não recebi, nem aprendi de homem algum, mas o que o verso 11 disse? Que eu li o 12, mas o que o verso 11 disse? Mas faço-vos, porém, irmãos, saber que o evangelho que por mim foi anunciado não é segundo os homens. Aleluias. Porque não, aleluias. Aqui tem outro não, só que esse não é do Espírito Santo. Estão compreendendo? Porque não recebi, nem aprendi de homem algum, mas pela revelação de Jesus Cristo. 1 Coríntios capítulo 2, vamos seguir a Bíblia. Se eu não conseguir terminar essa primeira etapa, eu termino na próxima. E eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não fui com sublimidade de palavras ou de sabedoria. Porque nada me propus saber entre vós, senão a Jesus Cristo e a minha palavra e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração do Espírito e... Por isso que Paulo não era dos homens, ele era um homem liderado pelo Espírito Santo. E a igreja primitiva era liderada pelo Espírito Santo, igreja. Eu espero que vocês compreendam isso. Gálatas capítulo 1, Paulo não era dos homens, ele era de Deus. Gálatas capítulo 1, volta lá. Vocês estão sendo muito rápido, irmãos? Vocês colocam o dedo lá entre a página de Coríntios e Gálatas, tá? Não. Gálatas capítulo 1, como para provar que Paulo não era dos homens. Ele disse ali, Paulo, apóstolo, não da parte dos homens, nem por homem algum, mas por aleluias. Paulo não era dos homens, ele era de Deus. 1 Timóteo capítulo 1, é bastante escritura, irmãos, por isso que eu disse para vocês trazer a agendinha e anotar. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, segundo o mandado de Deus, nosso Salvador e do Senhor Jesus Cristo, esperança nossa. A Timóteo, meu verdadeiro filho na fé, graça, misericórdia e paz da parte de Deus, nosso Pai, e da de Cristo Jesus, nosso Senhor, como te roguei quando parti para a Macedônia, que ficasse em Éfeso, para advertirdes a alguns que não ensinem o quê?
Vocês estão entendendo o conselho de Paulo para Timóteo? Por que Paulo pediu para Timóteo ficar em Éfeso? Porque Paulo sabia que depois da sua partida levantaria homens que iriam pregar outra doutrina. Estão compreendendo? 2 Timóteo capítulo 4, versículo 2, eu estou correndo aqui, irmãos, para nós ganharmos tempo, senão eu vou 2 horas aqui nesse ensinamento. Conjuro-te, pois, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos na sua vinda e no seu reino, que pregues a palavra a tempo e a fora de tempo, redarguas, repreenda, exortes com toda a longanimidade e doutrina, porque virá tempo em que não sofrerão a sã doutrina, mas terão comichão nos ouvidos, amontoarão para si mestres e doutores, conforme as suas próprias concupiscências e desejos, e desviarão os da verdade, voltando a... O que é fábulas? Oi? Isso, são quadros imaginários feitos pelo homem para criar uma imagem na intelectualidade humana. Trazer um quadrinho, contar uma história dentro daquele quadrinho e mexer com a emoção das pessoas, e aquilo é isso, fábulas. Mas Paulo estava advertindo a Timóteo a se manter na doutrina que ele tinha posto como fundamento, irmãos. Essa igreja estava fundamentada sobre os ensinamentos de Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, o qual era o mensageiro da era de Éfeso, que começou em 53 e foi até 170 depois de Cristo. Teve em torno, eu creio que uns 120 anos de duração, entre 53 até 170, 120, 122 anos, mas o profeta fala em 120 anos. Se você observar, nesse tempo, não foi assim para a igreja, vamos dizer assim, os apóstolos primórdios, os primeiros apóstolos, os primeiros cristãos morreram e a igreja já esfriou. Não, eles tiveram um tempo de 120 anos depois do início do Pentecoste. Depois de Pentecoste, que receberam o Espírito Santo, nesses 120 anos, eles tiveram um processo. Só que nesse processo foi aonde o diabo começou a entrar. Estão captando? Estão captando? Agora, veja, 1 Coríntios capítulo 14, verso 37. Enquanto você acha, eu vou dizer aqui o que Deuteronômio 18, verso 20 fala. Porém, o profeta que presumir soberbamente de falar alguma palavra em meu nome, que eu não lhe tenho mandado falar, ou que falar em nome de outros deuses, o tal profeta morrerá. Ou seja, nós não devemos falar onde a Bíblia não fala, onde a mensagem não fala. Nós devemos ficar com a mensagem. Não devemos avançar antecipadamente. Nós devemos ficar no nosso lugar. Porque existe aquelas pessoas presunçosas. O que é uma pessoa presunçosa? Alguém sabe me responder? Presunção. Sabe o que significa? É alguém que se acha melhor, mais inteligente, mais capaz do que o restante. Essa é uma pessoa presunçosa, aquele presunçoso. Isso significa aquela pessoa que se acha o máximo. E essa pessoa que se acha o máximo, com certeza, muitas das vezes, ela prevê as coisas ou presume as coisas. E nós não devemos dar atenção ao que outros falam, mas o que o Espírito Santo fala através da palavra. 1 Coríntios 14, verso 37. Se alguém cuida ser profeta ou espiritual, reconheça que as coisas que eu vos escrevo são mandamentos. Foi Pedro que mandou escrever? Foi Tiago? Foi João? Foi alguém mais? Não, foi mandamentos do Senhor. Agora, se você olhar, nós vamos olhar isso como um filme agora. Nós estamos entrando na era de Éfeso.
Entre comigo na era de Éfeso agora. A igreja começou no Espírito. Tinha falar em línguas, tinha profecia, tinha interpretação, tinha cura. Pedro e João na Porta Formosa, quando aquele homem estava pedindo esmola, ele disse: eu não tenho o que você pede, mas eu tenho o que eu recebi lá. Em nome do Senhor Jesus Cristo, levante e anda, pega a tua cama e vai. Nós vemos Paulo, que ao tirarem os lenços e aventais do seu corpo, os enfermos eram curados. Nós vemos Paulo, ele trazendo um sermão, e de tão extenso e comprido o seu sermão, um homem dorme sentado na janela, cai no chão e não se encontra a vida nele. Paulo vai lá, deita sobre o corpo e diz: se acalme, porque a alma nele está, a vida está nele. Logo, Paulo deixa aquele homem, vai, continua seu sermão, aquele homem levanta vivo, e a Bíblia diz que não ficaram poucos consolados, ficaram muito consolados com aquilo, porque a cura estava no meio da igreja, a libertação estava no meio da igreja. Aquilo acompanhava Paulo, acompanhava Pedro. Nós sabemos que a Bíblia diz que a sombra de Pedro, aonde ele passava, curava os enfermos, expulsava os demônios, libertava os oprimidos, porque não era Paulo, era o que Paulo tinha. Espero não estar gritando, irmãos. Estão compreendendo, irmãos? Muito bem. Agora, Hebreus. O que Paulo nos diz assim, que alguém cuida ser profeta ou espiritual, reconheça que as coisas que ele vos escreveu, que falou, eram mandamentos do Senhor. Agora nós temos que olhar esse cenário como um filme, e cada filme tem um cenário, e cada cenário tem uma mensagem para aquele povo que está assistindo. Por exemplo, cada cenário que aconteceu, cada cena que veio, tinha um povo para cumprir aquele cenário. A era de Éfeso não foi diferente, foi uma cena, foi um cenário. Eu quero que você observe. Hebreus capítulo 13, ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Da maneira que Deus fez lá no princípio, Deus tem que fazer aqui no nosso meio exatamente. Porque Deus é a palavra. São João 1, no princípio era o verbo, e o verbo era a palavra. O que é? No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. O que é verbo? Palavra. Verso 14 de São João capítulo 1, e o verbo se fez carne. Eu estou correndo aqui, irmãos, porque é muita escritura, mas você vai anotando aí, vai, tá? Hebreus capítulo 2, versículo 1. Antes de nós ler Hebreus capítulo 2, eu quero que você saiba que quando o Espírito Santo desceu e Pedro começou a pregar, aquela promessa do Espírito Santo que veio sobre eles, era uma promessa que foi falada para não só eles, mas para todos nós. Não esqueçam isto. Ele disse em Atos capítulo 2, verso 39, essa promessa vos diz respeito a vós, judeus, a vossos filhos, judeus, e a tantos quanto nosso Senhor Jesus chamar, o qual são os gentios, somos nós. Então essa promessa que eles receberam lá no Pentecoste é para nós hoje. Agora Hebreus capítulo 2, verso 1 ao 4. Portanto, convém-nos atentar com mais diligência para as coisas que já temos ouvido. Quantos já leram a mensagem Atos do Espírito? Tinham captado o parágrafo 87? Portanto, convém-nos atentar com mais diligência para as coisas que já temos ouvido, para que em tempo algum nos desviemos dela. Paulo estava com certeza advertindo a igreja. Porque se a palavra falada pelos anjos permaneceu firme, e toda a transgressão e desobediência recebeu a justa retribuição, como escaparemos nós, se não atentarmos para uma tão grande salvação, a qual, começando a ser anunciada pelo Senhor, foi-nos confirmada pelos que a ouviram? Testificando também Deus com eles por sinais, milagres e maravilhas e dons do Espírito Santo, distribuídos por sua vontade. Pega, só marca, não precisa acompanhar, mas pega, por exemplo, eu não tenho marcado aqui, mas Efésios capítulo 2, verso 19,
Um pouquinho antes, Paulo vem dizendo, e ele veio, evangelizou e pregou as boas novas, e por isso não somos mais forasteiros nem estrangeiros, mas concidadãos dos santos e da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra de esquina. Por que eu estou falando isso, irmão? Por que eu estou fazendo isso? Porque nós, como igreja, como professando ser a noiva de Cristo, precisamos conhecer a nossa Bíblia. Nós precisamos saber em que tempos estamos. Não adianta nós falarmos em arrebatamento, não adianta nós falarmos em Papa Leão XIV, que é a besta que saiu da terra, não adianta se nós não sabermos onde nossa fé está fundamentada. Essa igreja, do qual nós vemos, não foi organizada por homens. Ela foi dirigida pelo Espírito Santo. E o profeta nos ensina que é essa igreja que Deus requer. Uma igreja que não seja dirigida pelo homem, mas sim pelo Espírito Santo. Toda vez que Deus faz um avivamento, nós lemos isso. Por isso que este avivamento que está acontecendo agora, esta agitação que está acontecendo agora, por causa de um parágrafo da mensagem que tem se cumprido, e isto nos impacta, é claro, nos deixa feliz, por saber o que o profeta disse, que quando as confederações de igrejas se unissem, e então trouxessem dos Estados Unidos um Papa americano, então se uniria, e seria aí neste momento que os verdadeiros crentes, cristãos, se uniriam. Mas essa união não é a metodista vir para a batista, e a batista ir para a assembleia, não é isso, é uma unidade nós falamos agora há pouco, né? É uma unidade de espírito, crendo num só Deus. Por isso que os verdadeiros crentes vão se unir, irmão Mateus. Mas vão se unir aqueles verdadeiros crentes que são nascidos de novo. Mensagem de Hebreus capítulo 1, o profeta fala, se você é metodista, se você é católico, se você é presbiteriano, desde que você seja nascido de novo, você é meu irmão. Estão compreendendo? Que não se trata de uma placa denominacional, mas se trata de um Espírito, porque a Bíblia diz assim, ó, por um Espírito são todos batizados em um corpo, por um Espírito, igreja. Agora, observe, eu quero falar um pouquinho sobre a falsa vinha e a verdadeira vinha, e se você quer a escritura para isso, você vai ver em Mateus capítulo 13, versículo 24, aonde Jesus disse, propôs-lhe outra parábola dizendo, o reino dos céus é semelhante ao homem que semeia a boa semente no campo, mas dormindo os homens veio o seu inimigo e semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. E quando a erva cresceu e frutificou, apareceu também o joio. E os servos do pai de família, indo ter com ele, disseram-lhe, Senhor, não semeaste tu no teu campo boa semente? Por que tem então o joio? E ele lhes disse, um inimigo é quem fez isso. E os servos deles disseram, queres, pois, que vamos arrancá-lo? Observe isso. Queres, porém, que vamos arrancá-lo? Porém, ele lhes disse, não, para que, ao colher o joio, não arranques também o trigo. Por que Jesus disse isso? Alguém sabe dizer? Preste atenção. Deixai crescer ambos juntos até a ceifa. E por ocasião da ceifa, direi aos ceifeiros, colhei primeiro o joio e atai em molhos para queimar, mas o trigo ajuntai-o no meu celeiro. O profeta disse que essas vinhas, elas se enraizaram, se juntaram. Por que Jesus diz essa parábola? Para não juntar do joio, porque prejudicaria o trigo. Por quê? Porque as raízes estavam entrelaçadas. E raízes é o quê? Família. Você observa, só para dar uma semeada, depois nós vamos aprender mais futuramente sobre isso. Você observa que hoje, antigamente não era assim, mas hoje é. O católico casa com o protestantismo e o protestantismo vira católico. Ou o católico vira protestantismo. Entenderam? E essas raízes se entrelaçaram. Mexa no joio para ver se não vai prejudicar o trigo. Mexa naquela pessoa que não tem a mesma fé, para ver se não vai prejudicar aquele que tem a fé. É isso que o profeta fala na mensagem à era de Éfeso. Eles se entrelaçaram, mas não vamos tocar, vamos mais para frente.
Deixai crescer ambos juntos. Agora, 1 João capítulo 4, não o Evangelho de São João, mas a carta de 1 João capítulo 4. Amados, não creiais em todo o Espírito, mas provai se os Espíritos são de Deus. Olha só, porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. Nós estamos na era de Éfeso, irmãos, não esquece, na era de Éfeso. Nisto conhecereis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. E todo espírito que não confessa que Jesus Cristo veio em carne não é de Deus. Mas este é o espírito do anticristo. O que é anticristo? Antipalavra, é contra a palavra. Você observou? Mas este é o espírito do anticristo, do qual já ouvistes que há de vir, e eis que já esse espírito antipalavra já estava na era de Éfeso. Estão compreendendo, irmãos? Eu estou conseguindo ser claro? Você sabe o que a palavra Éfeso significa? Alguém sabe? Pode responder se souber. É isso aí. Almejada, porém relaxada. Tem outra tradução que diz visada, né? Mas é o mesmo significado. É almejado, mas é relaxado. E eis que está já no mundo. Agora, vocês observaram que esse espírito, irmãos, é o mesmo lá do jardim? Ou não observaram? É o mesmo. O que ele mudou aqui na era de Éfeso? O profeta disse que ele entrou sorrateiramente, despercebidamente. Ninguém percebeu esse espírito, mas ele já estava atuando no meio dos cristãos. Quando os primórdios apóstolos morreram, o que aconteceu? A próxima geração, aquele fogo, aquela chama, aquele desejo, apagou. Na terceira geração, o profeta ensina que apenas havia brasas. Na quarta geração, só tinha o quê? Cinzas sobre as brasas. Já não era mais aquele fogo, já não era mais aquela labareda, aquele desejo de cultuar a Deus, aquele desejo de orar a Deus, tinha se esfriado, mas não nos primeiros, nas próximas gerações que veio, porque deram espaço a esse espírito. Eu espero que eu esteja sendo claro. 4, verso 4 da primeira carta de São João, capítulo 4. Filhinhos, sois de Deus e já os tendes vencido, porque maior é o que está em vós do que o que está no mundo. Quem que está no mundo? O espírito do anticristo. E esse espírito do anticristo, versículo 5, do mundo são. Por isso falam do mundo e o mundo os... Verso 6. Nós somos de Deus. Aquele que conhece a Deus, o que diz ali? Ouve-nos. Aquele que não é de Deus, não nos... Nisto conhecemos nós o Espírito da e o Espírito do... Agora, você viu que uma das palavras ou frases mais repetidas de Éfeso, da mensagem Éfeso até Laodiceia, você sabe qual é? Ela está em todas as eras. É o que nós acabamos de ler aqui, no verso 6. Aquele que conhece a Deus, ouve-nos.
Essa igreja estava dirigida pelo Espírito Santo. Apocalipse diz, e todas as eras que você vai ver em Apocalipse, você vai ver que no finalzinho das eras está escrito esta frase que está escrito em todas as eras: quem tem ouvidos, ouça o quê? O Espírito diz E o que João disse aqui? Aquele que conhece a Deus, ouve-nos. Porque o quê? Nós temos o Espírito da... Liga essas palavras, irmãos, e vejam o que o apóstolo João quis dizer. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito quis dizer. Era João? Não era João, era o Espírito falando através de João. Judas capítulo 1. Amados, procurando eu escrever-vos com toda a diligência acerca da salvação comum, tive por necessidade escrever-vos e exortar-vos a batalhar pelo quê? O que é fé, irmãos? Esses dias eu disse num culto. Revelação. A batalhar pelo quê? Pela revelação. Quem que obteve essa revelação? Mulheres. A igreja. Lembra que eu disse que quando Pedro veio lá da peixaria e vendeu seus peixes, e ele chegou ali diante de Jesus, e Jesus estava perguntando: quem vós dizem os homens, quem diz ser o filho do homem? E um dizia Malaquias, Zacarias, e um dos profetas, e assim por diante. E quando Jesus olhou para os demais, os seus discípulos e apóstolos, ele disse: e vós, quem dizeis que eu sou? O que Pedro disse? Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E o que Jesus respondeu? Bem-aventurado és tu. O que é bem-aventurado? Muitas vezes felizes és tu, Simão Pedro, porque não foi carne nem sangue quem, mas foi o quê? Meu Pai. Isso é tremendo, irmãos. Tive por necessidade exortar-vos a batalhar pela fé que uma vez foi dada aos santos. Veja, porque se introduzirão, nós estamos na era de Éfeso, alguns que já antes estavam escritos para este mesmo juízo, homens ímpios que convertem em dissolução a graça de Deus e negam a Deus, único dominador e Senhor nosso, Jesus Cristo. Quem que eles estavam combatendo? Quem? Parece que vocês não estão captando. Quem que eles estavam combatendo? E negam a Deus, único dominador e Senhor nosso, Jesus Cristo. Estes são manchas em vossas festas de fraternidade, banqueteando-se convosco e apacentando-se a si mesmo em temor. Sem temor, melhor dizendo. São nuvens sem água, levadas pelos ventos de uma para outra parte. São como árvores murchas, infrutíferas, 2 vezes mortas, desarraigadas. Compreendeu isso? Que esses homens começaram a se levantar. Veja, agora eu vou para o parágrafo da mensagem, a era de Éfeso, para entrarmos no encerramento, porque eu não vou conseguir encerrar o estudo. O próprio nome Éfeso tem um estranho sentido de composição, almejado e relaxado. Os altos anseios desta era, que havia começado com a plenitude do Espírito, a profundeza de Deus, por meio da qual estavam prosseguindo a soberana vocação de Deus, começaram a dar lugar a uma atitude menos vigilante, uma dedicação menos ardente a Jesus Cristo. Veja,
uma dedicação menos ardente a Jesus Cristo, começou a manifestar-se com um presságio de que nas eras futuras o veículo conhecido como a igreja se afundaria na horrorosa profundeza de Satanás. Aonde começou? Aqui. O que é apostasia? Apostasia é o quê? Abandono da fé. O que Judas disse anteriormente? Quero exortar-vos a batalhar pela fé que foi dada. O que estava aqui agora acontecendo na igreja? Que coisa, irmãos. Estão compreendendo? Estão compreendendo que aquele fogo do Espírito, aquela chama, aquele desejo ardente começou a se esfriar? E eles começaram a abandonar os princípios que Paulo tinha ensinado? Olha só, a era já estava decaindo, já havia deixado seu primeiro amor. A pequena semente semeada lá na era de Éfeso, algum dia cresceria no espírito do erro, até que toda ave imunda do ar viesse fazer nela seus ninhos. Tão inofensiva para o raciocínio humano foi o aparecimento desta pequena planta para aquela nova Eva, a nova igreja. Quem foi que se apresentou lá para Eva para trazer outra coisa além daquilo que Deus tinha dito? Foi a serpente. Agora olha o que o profeta disse aqui, ó. Esta semente que foi semeada na era de Éfeso, algum dia cresceria no espírito do erro, até que toda ave imunda do ar viesse fazer ninho nelas, seus ninhos. Tão inofensiva, parecia tão... Aquilo que Satanás disse para Eva, né? A serpente disse para Eva: não, imagina, você não vai morrer. Deus é misericordioso. Não é isso que Satanás falou para Eva? O que você vai obter é mais conhecimento. Tão inofensiva para o raciocínio humano foi o aparecimento desta pequena planta para aquela nova Eva, a nova igreja, que novamente ela seria enganada por Satanás. A era de Éfeso tinha apresentado a ela uma oportunidade para a melhor de Deus. E por um pouco de tempo ela prevaleceu e depois relaxou. E naquele momento de descuido, Satanás plantou a semente da própria ruína. Posso continuar só mais 2 parágrafos, irmãos, para nós completar? Vocês tenham paciência comigo? Ensinamento produz fé. Vocês têm que basear, vocês têm que saber, eu sei que vocês sabem, mas tem muitos jovens, muitas pessoas novas chegando que não conhecem esse conhecimento, não têm esse conhecimento, não têm essa base. A própria religião de Éfeso tipifica perfeitamente esta primeira era da igreja e estabelece o curso das eras vindouras. Aqui que se começa tudo, irmãos. Para nós chegar nesse ápice que estamos hoje na era de Laodiceia e vendo os acontecimentos que estão, nós primeiro temos que saber como começou isso. Veja, em primeiro lugar, o magnífico templo de Diana, que esteve tantos anos em construção, tinha em suas cortes sagradas a imagem de Diana, tão modesta e discreta como jamais poderia se imaginar. Ela não era semelhante às outras imagens colocadas em outros templos dedicados a ela. Ela era simplesmente uma figura feminina, quase sem forma. O que mulher simboliza na igreja, irmãos? Igreja. Quase sem forma, que ao fim terminava no tronco de madeira, do qual ela havia sido formada. Seus 2 braços eram formados por 2 simples varas de ferro. Quão perfeitamente apresenta isto o espírito do anticristo, que foi manifesto na primeira era. Ali estava manifesto em meio às pessoas e ainda não tomou forma. É isso que eu quero que vocês observem. Esse espírito do qual nós vemos hoje ainda não tinha tomado forma. Não tomou forma para não alarmar o povo. Porque já pensou se um pregador chegasse lá, um sacerdote chegasse lá e começasse a pregar outra doutrina e dissesse assim, não. Ele veio sorrateiramente, devagarzinho.
Ali estava manifesto em meio às pessoas e ainda não tomou forma para não alarmar o povo. No entanto, os 2 braços de ferro mostravam que sua intenção era esmagar o trabalho de Deus à medida que fazia sua invasão. E ninguém, aqui que eu quero que vocês observem, e ninguém parecia tê-lo notado, ou o que estava fazendo, ou o que ele estava fazendo. Mas um dia eles notariam quando aqueles braços de ferro, suas obras, chegassem a ser doutrina. Suas obras chegassem a ser doutrina. Disse o profeta, primeiro eles ouviam falar. Entende? Começavam a falar, falavam. Depois se tornou obras. Então eles começaram a fazer, primeiro palavras, depois obras, e depois das obras se tornou o quê? Uma doutrina. E o conselho de Paulo para Timóteo foi? Para que não venham ouvir outra doutrina, não perca isso, irmãos. Chegassem a ser doutrina, e sua doutrina chegasse a ser a lei de um império. Estão compreendendo? Essa doutrina, ela primeiro começou em palavras, depois veio em obras, depois se tornou doutrina. Depois que ela se tornou doutrina, ela se tornou o quê? Uma lei de um império. A ordem do serviço no templo também é muito reveladora. Em primeiro lugar, havia sacerdotes que eram eunucos, estéreos, né? Não podiam criar, vamos dizer assim, produzir. Este sacerdote estéril pressagiou a esterilidade de uma gente que iria se distanciar da palavra, porque uma gente que diz que conhece a Deus, fora de sua palavra, está tão estéril de seus limites de vida, está tão estéril de vida quanto um eunuco. Em segundo lugar, o templo tinha dentro de seus limites as sacerdotisas, virgens que desempenhavam os atos religiosos do templo. Isto prenunciava o dia em que a cerimônia e o formalismo, rituais e obras, tomariam o lugar de tanto foi falado aqui, tomaria o lugar quem que guiava a igreja? Estão compreendendo mesmo, irmãos? Isso aqui está sendo gravado, depois você lê de novo, e se você tem alguma dúvida, você nos procure. Veja, essa cerimônia e o formalismo, rituais e obras tornariam o lugar do Espírito Santo, e a manifestação carismática não mais inundaria o templo de Deus. Estão compreendendo? Sobre todos estava o pontífice, um homem, aqui que estava o sacerdote, que pregava outra doutrina, que depois se tornou a lei. Aqui estava um homem de poder político. Gravem isso, um homem de poder político e influência pública. Quem que é o Papa aí para vocês? Não é um homem que é político e tem influência pública? Olha onde isso começou. Político, tinha um poder político e influência pública, representando o que já estava em progresso. Mesmo que não estivesse ainda manifesto, isto é, dentro de pouco tempo, a igreja seria entregue sobre a liderança do homem. Estão compreendendo? Nesse tempo, essa doutrina, isso que eu quero que vocês captem, e aquela mensagem que estava sendo pregada pelos pontífice, pelo sumo sacerdote, vamos dizer assim, que eles tinham ali, como sumo sacerdote, como papa, como padre, para ser mais claro. Essa doutrina que estava sendo pregada era um tipo de mensagens que eles não precisavam mais ser liderados pelo Espírito, mas sim agora ser governado por homens.
Isto é, dentro de pouco tempo a igreja seria entregue sob a liderança do homem, com os planos do homem e os desejos do homem. Meu Deus! E o assim diz o Senhor, jamais seria uma realidade viva novamente. E debaixo deles estavam os escravos do templo, que não tinham escolha, tinham que obedecer à hierarquia religiosa, à lei religiosa, da qual eles tinham agora feito. Estão compreendendo? Muito bem. Isso é bastante material, né, irmãos? Agora vejam, nós vamos chegar no ponto principal. Jamais seria uma realidade o assim do Senhor. E debaixo deles estavam os escravos do templo, que não tinham escolha, tinham que obedecer à hierarquia religiosa. Que pode significar isto, senão que viria o dia quando o clero, investido através de manobras políticas, ajuda do Estado e a imposição de credos, dogmas e direção humana, em vez da palavra e do Espírito, escravizaria ao laico. O que é laico? Nicolaítas significa o quê? Conquistar. Nico quer dizer conquistar. Laicos quer dizer leigos. Conquistar os leigos. Viria o dia do clero, aquela pessoa de teologia, filósofo. Estão entendendo? O psicólogo, aquele que tinha PhD, DDD e tudo mais. Viria o clero. O importante disso é que, olha só, investido através de manobras políticas. O Estado e a religião estavam se casando, ao invés da palavra do Espírito. Escravizaria o leigo. Quem é o leigo? Aquela pessoa ignorante. Ignorante não é aquela pessoa assim, fora de educação. O leigo é aquela pessoa que não conhece e não entende. E eles, através dessas manobras políticas, com os seus credos e suas doutrinas pregadas, que agora tinha se formado uma lei, estão compreendendo? Eles começaram a influenciar quem? Os leigos. Porque os leigos deixaram a doutrina que Paulo disse a Timóteo, que chegaria um tempo que eles não suportariam essa doutrina, igreja. E amontariam para si mestres e doutores. Então apareceu um pontífice lá, cheio de teologia, e começou a pregar uma doutrina. E essa doutrina influenciou esse leigo que não lia a Bíblia, esse leigo que não orava mais, esse leigo que não buscava mais a presença de Deus, e ele foi enganado por esse dogma, credo e demais coisas que hoje nós vemos que foi pregado. Agora, enquanto eles estavam escravizando os leigos com a sua doutrina e tudo mais, enquanto os líderes viveriam em luxos por bens não obtidos legalmente e deleitariam em seus prazeres imundos, enquanto o pobre povo que deveria ser servido, que era o plano de Deus, servir o povo, porque nem de pão, não só de pão viverá o homem, mas sim de toda a palavra que sai da boca de Deus. Isso deveria ser para o povo, agora de acordo com seus prazeres imundos, enquanto o pobre povo que deveria ser servido de Deus, com o plano de Deus, agora eram o quê? Servos. De quem? De quem? Está fraco, né? Servos de quem, irmãos? De um credo, de um dogma, de uma doutrina que veio de uma igreja, que veio de um sistema, que veio de umas manobras políticas. Agora, esse povo, o qual era leigo, estava obedecendo aquela doutrina como sendo a única doutrina verdadeira. Estão compreendendo? Onde nasceu esse espírito? Só para nós encerrar aqui, meu Deus, eu tenho muita coisa. Vocês creem que essa é uma inspiração de Deus, irmãos?
Vocês estão aprendendo? Agora, a geração que estava ouvindo esses clérigos e sacerdotes e pastores e assim por diante, essa geração estava fraca nos ensinamentos de Paulo. Já tinha se esquecido do que Paulo tinha anunciado e advertido. Olha o que o profeta diz no parágrafo 81 da igreja de Éfeso, ainda lá. Talvez essa mensagem que você tem assim, ó, não tem a marca dos parágrafos 81. Mas se você baixar o aplicativo Busca e encontrar lá, para você se encontrar nesse parágrafo, você vai ver que lá está marcado os parágrafos. Muito bem, agora qual era o clima espiritual da igreja? Ela tinha deixado o seu primeiro amor. Deixando o seu primeiro amor da palavra de Deus, foi nos revelado como tendo caído de sua origem, que era o... Vamos lá, a origem da igreja foi Pentecostes. Claro, isto quer dizer que esta igreja estava em perigo de ser despojada da liderança do Espírito Santo. O controle do Espírito Santo, foi isto mesmo que aconteceu. Depois que Moisés conduziu Israel para fora do Egito, o plano de Deus era conduzi-lo pela coluna de fogo, elocução profética, milagres, sinais e maravilhas, dadas por Deus. E isto era para ser executado por homens selecionados por Deus, ordenados por Deus, equipados por Deus e enviados por Deus. Estão compreendendo? Com todo o acampamento sendo dominado pelo Espírito Santo, eles rebelaram-se e quiseram um estabelecimento de regras, credos, pelos quais se pautaram. 1 Samuel capítulo 10, versículo 17, você vai encontrar isso, quando o povo resolveu escolher um rei, ao invés de ser liderado pelo profeta Samuel, que estava sendo liderado pelo Espírito Santo. O povo parou Samuel e disse: Samuel, nós não queremos mais ser liderado por ti, nós queremos um rei, nós queremos regras como o mundo tem. Você vai encontrar isso em Samuel 10, verso 17. Depois eles quiseram um rei, depois eles quiseram ser exatamente como o mundo, e se enveredaram pela apostasia completa. O que eu disse que a apostasia é? Abandono da fé. Foi assim que começou a primeira dispensação da igreja, e foi piorando cada vez mais, até que o Espírito Santo foi completamente rejeitado, e Deus teve de destruir o povo. E agora? Onde iniciou? Para encerrar. Agora sim, é para encerrar. O que eles fizeram? Eles tiraram a mediação. O que é mediação? Mediação, igreja. O que é mediação? Quem que é mediador? Jesus é o nosso mediador. O que o mediador faz? Qual é a função do mediador? Intervir, colocar as duas, reconciliar ambas as partes, interceder. E o único que pode interceder e reconciliar e justificar é Cristo. Não existe outro além de Cristo, porque Paulo disse aos Timóteo, veja o que ele disse, deixa eu ver se eu acho a escritura. Timóteo capítulo 2, verso 5. 1 Timóteo capítulo 2, verso 5. O que a igreja estava fazendo? Ela estava tirando a mediação de Deus. O que é a mediação de Deus? A intercessão, porque o Espírito Santo intercede por nós, disse a Bíblia. Eles estavam tirando a intercessão do Espírito Santo e colocando a mediação do homem. Mas Paulo vem ao 1 Timóteo, capítulo 2, verso 5, ele disse, porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem, o qual se deu a si mesmo em preço de redenção por todos, para servir de testemunho a seu tempo. Estão compreendendo? Que agora aquela pessoa que ia e pedia perdão para Cristo, agora tinha que chegar num bispo? Estão compreendendo? Para confessar os seus pecados, era o pregador dizer, levante sua mão, você quer aceitar Jesus Cristo como seu único Salvador? Sim, então agora eles tinham que chegar num bispo. Quem era esse bispo? O pontífice, vamos chamar assim, o Papa,
o qual o nome carinhoso quer dizer papai. E eles colocaram um homem e chamaram este homem de papai, mas primeiro era bispo, depois veio arcebispo, que arcebispo é primeiro do que bispo, porque é o primeiro, arcebispo quer dizer primeiro, aquele que vem primeiro e que gera outros bispos. Estão compreendendo? Estão compreendendo? Então de bispo tornaram-se arcebispo. E agora esses homens, do qual tinham pregado a doutrina, que tinham os leigos em suas mãos, agora eles influenciavam o povo a vir confessar os seus pecados para eles. Compreenderam? O que eles estavam fazendo? Eles estavam tirando o poder de perdão das mãos do Espírito Santo, das mãos de Deus, e colocando nas mãos deles. E isso não começou lá, não começou aqui, começou lá na era de Éfeso. Então, agora eles tiraram o poder do perdão de Deus e colocaram num papa, para ser bem mais específico. Então agora Deus não tinha mais poder nessa doutrina que eles estão pregando. Agora era o pontífice, era o bispo, era o arcebispo que tinha o poder de perdoar os teus pecados, de tirar você do purgatório. Quando que a igreja ou a Bíblia fala que tem purgatório? Em lugar nenhum nós encontramos que existe purgatório. Agora a pessoa vinha, aquela falecida estava lá, a missa do sétimo dia, vamos dizer assim, né? Nós vamos chegar lá nos próximos estudos. Aquela pessoa tinha que vir e pagar para aquela igreja, para aquele homem, tirar aquela pessoa do purgatório. Aonde isso, irmãos? Meu Deus! Estão compreendendo o que o diabo estava fazendo nesta era de Éfeso? Era o espírito nicolaíta que entrou e começou a conquistar os leigos, tirando o poder do Espírito Santo, tirando a intercessão, o sangue, e colocando eles mesmos, o poder humano. Disse o profeta na mensagem, essa era da igreja de Éfeso, ele disse, eles estavam fazendo o quê? Fazendo o quê? Tirando o Espírito Santo de cena, tirando a palavra de cena e colocando a palavra deles. Tirando aquilo, vamos ser bem claros, a pregação deles era, você não precisa ir até Jesus para perdoar os pecados, chega até o Papa, nós temos um homem qualificado para isso, ele perdoará os teus pecados. Quando Pedro disse, eu tenho escritura aqui, irmãos, que voa, seja, Atos capítulo 4, versículo 10, seja conhecido de vós todos e de todo o povo de Israel, de que em nome de Jesus Cristo Nazareno, aquele a quem vós crucificastes, a quem Deus o ressuscitou dos mortos, em nome desse é que está sendo, que este homem está ação diante de vós. Ele, verso 11, é a pedra que foi rejeitada por vós, os edificadores, a qual foi posta por cabeça de esquina. Verso 12, e nenhum outro nome há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devemos ser salvos e perdoados. Não existe. Está tudo aqui, irmãos. Está tudo na Bíblia. Essa intercessão feita pelo homem não é de Deus. Isso é anticristo, porque eles voltaram ao sistema arônico, disse o profeta, ao sistema do sacerdote Arão. Quem sabe o que o sacerdote Arão fazia? Tomava o sacrifício, oferecia pelos seus e pelo povo. Isso cessou quando o sacrifício de Deus veio. Deus foi o sacrifício perfeito. Mas nós vamos continuar esse estudo nos próximos cultos. É assim que eu estiver por aqui. Os trabalhos têm aumentado, a obra tem aumentado, e eu não estarei todos os finais de semana com vocês aqui. Por isso que eu creio que Deus me deu essa inspiração para ensinar-vos, mas eu quero ensinar-vos não com as minhas palavras, mas com a que o Espírito Santo tiver. E o que o Espírito Santo tem é a palavra e a mensagem. Não devemos, repito e digo, não devemos nós fazer o seguinte,
predizer o que vai acontecer daqui para diante. Primeiro, vamos ficar atrás da palavra e cuidar esses dois espíritos que estão regendo o mundo, o qual são tão parecidos, porque este espírito que está vindo aos pouquinhos é tão parecido que até os cristãos, assim chamados, estão dizendo: olha só, veja só, isso é uma boa coisa o que ele está fazendo. Mas lá na era de Éfeso também estava acontecendo a mesma coisa. É uma boa coisa isso. Até que então os leigos foram conquistados. Mas você deva ler a tua Bíblia, deva ler a tua mensagem que você recebe, para você não receber a marca. A marca da besta não é um chip, não é aquela loucura que vocês vêem na internet, não. A marca da besta é a marca da apostasia. Apostasia é abandono da fé, deixar aquilo que você fazia e não faz mais. Judas disse: eu vou exortar vocês a batalhar pela fé que foi dada aos santos. E eu vou falar para vocês, como Ariel, irmão de vocês, batalhe pela fé que foi dada aos santos. Porque a era da apostasia está diante de nós. Vamos nos colocar de pé, irmãos. Que Deus possa vos abençoar no nome do Senhor Jesus Cristo. A próxima escritura que eu quero que você leia é Atos capítulo 20, verso 27, e depois o parágrafo 91 da era de Éfeso, que ficou para trás aqui, e também ficou, eu li ali, Atos capítulo 4, versículo 10. Duas escrituras e um parágrafo da mensagem. Atos capítulo 20, versículo 27 e Atos capítulo 4, versículo 10 e parágrafo 91 da era da igreja de Éfeso. Na mensagem você não vai encontrar o parágrafo, mas no aplicativo você vai encontrar o parágrafo. E por favor, irmãos, eu estarei dando esses ensinamentos nas quarta-feiras também, porque como não temos tempo, muito tempo, né? Então não deixa de vir nas quarta-feiras. Sei que vocês trabalham, sei que vocês estão cansados, mas nós precisamos aprender com Deus, porque ninguém sabe o dia de amanhã. Quem sabe estará uma placa escrita interditado. E muitos se apegarão nas coisas e não saberão responder à sua fé. Porque Pedro disse: esteja apto para responder acerca da vossa fé. E se você não souber estas coisas, quando este espírito vir sorateiramente, que você não vai perceber, se você não tem leitura, se você não tem conhecimento, você será pego, eu serei pego com esse espírito da apostasia. Que a gente pensa que é um homem vindo com uma arma na mão e dizendo: você quer a marca da besta ou quer a marca de Cristo? Não é assim. A marca da besta é a apostasia, abandono da fé. Abandono da fé. Lembra que nós lemos que a era de Éfeso começou a ter um menos ardente buscar de Deus? Examine tua vida. Examine-se você. Veja se a tua vida não está um pouquinho fraca de oração, um pouquinho fraca de cultos, um pouquinho fraca de adoração. E examine-se se essa marca já não está soldando a nossa vida. Senhor Deus, eterno Pai, obrigado, Senhor, pelo Senhor ter nos ajudado até aqui. Pedimos a Ti humildemente, Senhor, que aquilo que eu não consegui expressar, que Teu Espírito Santo possa vir e trazer aos corações do Teu povo, da Tua igreja. Vivifica isto em nossos corações e, Senhor, abra os nossos entendimentos para compreender as Tuas Escrituras e nos ensine, Pai, cada vez mais estar mais próximo de Ti. Assim nos abençoa, Pai, no decorrer desta noite. Nos dê um bom descanso, Senhor. E se houver um amanhã, esteja conosco, Pai. Nos guie, nos oriente em tudo aquilo que vamos fazer. Pedimos isto em nome do Senhor Jesus Cristo e assim oramos e intercedemos pelos nossos irmãos que estão ali no trabalho, no evangelismo, e aqueles que não puderam vir, Senhor, abençoa de uma forma especial, no nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor Deus.